Então, olha lá, essa parte que a gente vai ver é bem facinha, a parte do coeficiente de variação, ele também é uma medida de dispersão. Só que o coeficiente de variação é uma medida de dispersão que nós chamamos de medida de dispersão relativa. Porque, às vezes, o coeficiente, o desvio padrão por si só, eu não posso comparar algumas amostras se elas têm grandezas diferentes. Por exemplo, se eu faço lá, comparo peso de vocês, a sala, pego o peso de vocês, faço a média e o desvio padrão. Depois eu faço a altura de vocês, vejo a altura de todo mundo, faço a média e o desvio padrão. E aí eu posso perguntar assim, qual que é mais próximo da média? Qual dispersou mais, qual dispersou menos? Só olhando para o desvio padrão, eu não consigo fazer isso, porque como é que eu vou comparar duas medidas tão diferentes, que são altura e peso, não é? Elas não têm a mesma grandeza, então não posso comparar só pelo desvio padrão, tá certo? Não se dá para comparar o desvio padrão. E uma outra questão também é porque o desvio, às vezes até você tem as duas grandezas semelhantes. Por exemplo, notas de duas turmas. Eu posso fazer, por exemplo, a média da turma de vocês na minha matéria e posso fazer da de financeira. Só que são médias diferentes, porque são números de pessoas diferentes. Então, não dá para comparar, né? Porque o desvio padrão é feito totalmente em função da média, né? Quando o desvio padrão é quanto que eu estou dispersando em torno da média. Não foi isso que a gente viu? Por exemplo, se a média deu 7... Oi, Roger? Obrigado por mais uma vez participar. Oi, Roger. Você perguntou? Acho que não, né? Oi, professora, tudo bem? Não, Tudo procurei bem? não. Ah, então tá. É porque eu abri um áudio aqui no WhatsApp sem querer. Tá Foi bom, mal. querido. Tá bom. Porque o desvio padrão, ele é uma medida que você faz em torno da média, não é? Por exemplo, se a média da turma, do peso da turma, sei lá, foi 60 quilos, com 5 quilos para mais, 5 quilos para menos. Mas se eu faço a média de peso, por exemplo, de uma outra turma, lá pode ser 55, pode ser 65, com um desvio padrão de 2. Por quê? Porque o desvio padrão diz quanto que eu tô tá mais próximo da média, né? Então, quando eu tenho essas grandezas diferentes, um recurso que a gente tem é fazer o que a gente chama de coeficiente de variação, tá? Que é isso que a gente vai ver agora, bem simplesinho, tá? E aí ele falou assim, olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês uma coisa que eu quero grifar. Eu não grifei no texto, porque eu queria grifar agora na aula com vocês, tá? Então ele falou que, olha, para a comparação de 2 ou mais conjuntos de dados, a estatística utiliza o desvio padrão. Utiliza o desvio padrão. Desde que, porque lembra que a gente fez aquele vendedor A, vendedor B. Aí pergunto, qual tem maior variabilidade? A maior variabilidade é aquele que teve um desvio padrão ou maior, porque teve uma variância maior, certo? Mas, olha lá, desde que os dados estejam na mesma unidade de medidas, né? Ou, desde que eles estejam sempre mais próximos, né? E aí, deixa eu grifar isso aqui, tá? Para você lembrar na hora que você for estudar, tá? Caso os conjuntos de dados sejam medidos de grandezas diferentes, unidades de medidas diferentes, a comparação será feita, então, olha lá, usando o que nós vamos usar aqui, que é o coeficiente de variação, ok? Que é isso que nós vamos aprender agora. Muito fácil esse coeficiente também, tá? Então, olha lá, ele disse assim, o coeficiente de variação é usado para analisar a dispersão em termos... Eu quero também grifar esta palavra, ó. E aí eu vou dar um exemplinho aqui embaixo, assim, bem fácil para você entender o que é relativo e o que é absoluto, tá? O valor médio de duas ou mais séries de valores apresentados na unidade de medidas diferentes. Então, quero que eu coloquei aqui, ó, lembre-se, para você sempre lembrar dessas duas características aqui. Porque, às vezes, vem no exercício, ele não pede para você, se é desvio padrão ou se é coeficiente de variação. Calcule o coeficiente de variação. Ele pede de uma outra forma. E aí você tem que entender quando é um e quando é outro. Então, toda vez que o exercício falar para você de dispersão absoluta, eu sei que eu já vi questão assim, tá? Dispersão absoluta, o valor da dispersão absoluta é o valor do coeficiente, do desvio padrão, que nós já calculamos, tá? Esse é a dispersão absoluta que ocorreu. Até porque lembra que quando eu expliquei os desvios padrões,
Ele é os desvios em torno da média, não é isso? A média dos desvios em torno da média. Então, quando ele falar dispersão absoluta para você, você vai entender desvio padrão. Quando ele falar dispersão relativa, você está falando, ele está pedindo para você o coeficiente de variação. E aí eu coloquei um exemplinho aqui, ó, bem simplesinho, para a gente entender o que é um e o que é outro. Vamos supor que você tem lá a pessoa A e a pessoa B, como eu coloquei aqui, ó, pessoa A e pessoa B. A pessoa A tinha R$10, por algum motivo saiu na rua e perdeu R$2, coloquei na azul, ok? A pessoa B tinha R$100 na carteira. Saiu, vendeu, gastou, sei lá, perdeu R$10, tá? A pergunta é, qual dos dois perdeu mais dinheiro? Não é? Qual perdeu mais dinheiro? Ah, professora, você pode olhar e falar, foi A. O B. Ou foi B. E aí, quem falou B... Foi o A. Foi o A ou foi o B? Eu A. coloquei já as contas para adiantar. Eu tinha que ter tirado aqui a percentual lá embaixo, né? Para ficar mais fácil. A gente vai pensar agora. Eu coloquei esse exemplo muito fácil para você entender o que é cada coisa que nós vamos definir no desvio, no coeficiente de variação, tá? Depende aqui, porque, por exemplo, se eu pensar em termos relativos, é um. Se eu pensar em termos absolutos, em valores absolutos, é outro. Tem uma coisa. Eu abri o negócio aí. Oi? O pico. Pessoal, eu vou silenciar um aqui que eu acho que vão ver. Olha, se eu pensar assim, professora, óbvio que R$10 é maior do que R$2, então a pessoa que perdeu R$10 ganhou mais. Tá, mas aí quando a gente faz em termos relativos, o que é o termos relativos? Por exemplo, professora, se eu vou fazer a porcentagem, perder R$2, enquanto eu tinha para 10 que eu tinha, que era o total que eu tinha, então eu vou lá e faço a conta. Lembra a porcentagem? Ó, parte que eu perdi em relação ao todo, multiplicado por 100. Ah, professora, eu perdi 20% do que eu tinha. Aí eu vou fazer agora em termos relativos também de B. Ah, professora, eu perdi R$10 dos 100 que eu tinha. Então, 10 para 100 vezes 100%, né? Para dar já o valor percentual, eu perdi 10%. Então, olha só, em termos relativos ao que eu tinha, né? Não era isso? Em termos relativos, quem perdeu mais dinheiro aqui foi a pessoa A. Em termos absolutos, foi o P. Em dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que vocês façam associação assim, ó. Aqui, é porque tem gente entrando. O nosso 20% vai equivaler ao que nós chamamos do coeficiente de variação, tá? A dispersão relativa, tá? O nosso aqui, ó, R$2 vai ser equivalente, então, ao nosso desvio padrão, tá? Lá na nossa formulazinha. E os R$100 aqui, ou os R$10, tanto faz, aqui no caso vai ser quem? O valor da nossa média, tá? Então, isso vale para os dois, tá? Eu vou escrever só nesse primeiro aqui, para não ficar repetido. Quando a gente for falar coeficiente de variação, o que eu quero é isso, é calcular em termos de desvio padrão ali, já que ele está dispersando, aquele desvio em relação à minha média que eu tenho, dispersou mais ou dispersou menos? É mais homogêneo ou heterogêneo, tá? Então, nós vamos fazer já isso aqui agora, olha. Aqui, ó, tá lá a fórmula que a gente acabou de fazer. Então, como é que eu calculo sempre o desvio padrão, o coeficiente de variação? Vai ser sempre o desvio padrão sobre a média. Então, eu vou pegar uma parte que é o desvio padrão, que eu tinha por um lado ou por outro, e dividir pela média. Então, eu estou dizendo assim, ó, quantos por cento eu estou me afastando ou estou mais próximo da média. É isso que vai calcular a variação. E aí eu posso medir qualquer grandeza, né? Saber qualquer grandeza, eu posso comparar qualquer grandeza, comparar salas de aulas diferentes, né? Porque aí eu não estou comparando com a grandeza diferente, eu estou comparando em torno daquele grupo, daquela média que eu estou fazendo, tá certo?
Então, tá lá, a média tá lá de novo a fórmula. E aí, assim, olha, na interpretação da questão, se eu calculo o coeficiente de variação e o coeficiente de variação deu menor do que 15, então eu vou dizer assim, ó, que há uma baixa dispersão. Significa o quê? Que aquele grupo é mais homogêneo, que os valores estão mais próximos entre si, eles estão mais juntinhos, assim, tá? Se o meu coeficiente de variação for pequeno, então é porque for menor do que 15%, é porque a dispersão é pequena, é um grupo que nós chamamos de grupo mais homogêneo. Os valores estão mais juntinhos, tá? Da média. Se ele estiver entre 15% e 30%, então é uma dispersão média regular. E se ele for maior que 30%, há uma dispersão alta, ou seja, há um grupo mais heterogêneo, um grupo em que tem valores mais dispersos uns dos outros, tá certo? Ok, isso? Ok, isso? Gente? Ok. Ok? Então tá. Então agora nós vamos fazer aqui, ó. Esse aqui, para adiantar um pouco, eu já coloquei aqui aqui embaixo um pouco da resposta, tá? Então ele fala assim, olha, um exemplo qualquer, tá? Eu coloquei os exemplos mais simples, porque às vezes fica mais palpável, mais fácil de você entender. Diz assim, olha, uma dona de casa pesou 10 potes de manteiga e verificou que a média dos pesos dos potes era de 500 gramas, com a variação entre cada pesagem, indicando que o desvio padrão de 25 gramas, tá? Ela repetiu a experiência com pacotes de arroz e verificou que a média de peso dos pacotes de arroz era de 500 gramas, com a variação de peso entre os pacotes de desvio padrão de 100 gramas. Então, olha, de novo, eu tenho duas coisas totalmente diferentes, né? Estruturas totalmente diferentes, manteiga e arroz. Como é que eu vou fazer com essas médias que eu tenho, com esse desvio padrão que eu tenho, saber qual é mais disperso, qual os valores esteve mais próximo da média do que o outro, se são valores de parâmetros tão dispersos, tão diferentes. Então, eu anotei aqui de novo, a da manteiga. Então, da manteiga, a média era 500 gramas, né? O desvio padrão era 25 gramas, o do arroz, 5.000, e do arroz, né? Era 100 gramas. Aí pergunta, qual dos produtos tem maior variação, né? Entre os seus pesos? Quando ele pergunta faz essa comparação, normalmente você vai usar o coeficiente de variação, justamente porque você já sabe, são coisas diferentes, grandezas diferentes, eu vou ter que fazer o coeficiente de variação, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, só pra gente lembrar, que a gente sempre faz, ó, a média mais ou menos o desvio padrão, né? Nesse intervalo. Então, olha lá como seria 500 com 25 para mais ou 25 para menos. Esse seria o intervalo da variação. Então, se eu tenho esse intervalo de variação, os meus valores estão mais próximos ou mais da média ou estão mais dispersos? Aí a gente aplica o coeficiente de variação. Quem é o coeficiente de variação, ó, que a gente acabou de ver? É o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100, para você já dar o valor em percentual, né? Então, faça aí para mim, olha, eu já coloquei aqui só para montar. O desvio padrão da manteiga era 25, certo? Dividido pela média, que era 500, vezes 100. Vou ligar aqui. 5. 5, isso mesmo. 5. É 5%, professor? 5%, ok? Percentual. Percentual de variação aqui. Pequeno quer dizer que é um grupo que os valores foram homogêneos, próximo da média. Vou fazer a mesma coisa para o arroz. Você vai lá, ó, desvio padrão, que era 100. Quanto que é 100? Tomado de uma média que era 5.000, perdão. 100 para 5.000, já vezes 100. 2, né? 2%? 2%. Olha lá agora, olha. Qual grupo teve maior variação? O grupo a manteiga. Embora os valores tenham sido menores, né? E olha só, porque aí ó, vamos lembrar. Quando eu falo de dispersão absoluta, se eu perguntar para vocês qual foi o valor que teve a dispersão absoluta menor, professora, foi a manteiga. A dispersão menor absoluta
Porque o desvio padrão é que representa a dispersão absoluta, né? Então, 25. E a dispersão absoluta maior foi a de 100, né? Foi a do arroz. Mas Certo. a variação em torno da média maior foi a da manteiga, que tinha uma dispersão absoluta menor, né? E o outro que tinha uma dispersão absoluta maior, teve, na verdade, uma dispersão relativa menor, tá? Ok, isso? Certinho. Certinho? Ok. Então, vamos fazer esse último aqui? Vamos fazer esse outro aqui, ó. Desvio padrão é isso. Você piscou, nós já estamos terminando ele. É aqui, olha. Então, deixa eu colocar aqui, olha. Ele disse assim, olha. Numa empresa, o salário médio dos homens é R$4.000, com desvio padrão de 1.500. E das mulheres é na média de R$3.000, com desvio padrão de 1.200. Qual do sexo apresenta maior dispersão? Analise pelo coeficiente de variação, tá? Então, eu posso pensar que em termos de dispersão absoluta, né, a maior variação é dos homens, né? Mas aí a gente verifica pelo coeficiente de variação, tá? Então, como é que eu vou fazer lá? Deixa eu copiar essa daqui que a gente já substitui, tá? Para andar mais rapidinho aqui. Eita. Então, eu vou fazer assim, ó, CV dos homens, eu vou colocar assim H, tá certo? Para ficar dos homens, tá bom? Então, vai ser lá, olha, o desvio padrão dos homens foi de 1.500. 1.500. E a média de salário dos homens foi de R$4.000. R$4.000. Peraí, tem gente entrando aqui. R$4.000. Tá certo? Aí, fazendo aqui essas contas, deu? 37,5. 37,5%, ok? Percento. Agora lá, Ok. vamos fazer das mulheres. Vou fazer aqui embaixo. Mulheres, tá? Eu vou fazer o M. O das mulheres foi 1.200. E embaixo lá, a média 3.000. delas foi 3.000. Certo? Certo. E aí, olha lá qual foi o valor? 40%. 40%. Então, ele perguntou, qual do sexo apresentou maior dispersão? Embora o desvio padrão tenha sido menor do das mulheres, a dispersão foi maior, tá? Porque o salário médio era menor, entendeu? Então, a dispersão era maior. Então, o que teve a maior dispersão em termos relativos foi o salário das mulheres, tá bom? Que variou mais. Facinho? Tranquilo. Muito fácil. Dessa parte, só tem um Como é que exercício. usa esse coeficiente de variação aí, professor? Quem tá Pra que falando? que Quem usa me isso? perguntou? É o Evilson. Evilson, normalmente quando você quer medir grandezas diferentes, tá certo? E normalmente também, assim, nos exercícios, para ficar fácil de você entender, Evilson, ele vai vir sempre quando ele quer saber medir as dispersões, ele vai te dar a média, o desvio padrão, e quer que você fale em termos relativos, qual que foi que variou mais, que é mais heterogêneo, qual é mais homogêneo. E normalmente também é quando ele pede para comparar grandezas diferentes, tá certo? Tá, beleza. Entendeu, Evilson? Beleza. Normalmente é para calcular grandezas mais diferentes. Ou porque lembra que o desvio padrão, eu até coloquei aqui para você lembrar, o desvio padrão, ele naquele intervalo que gira em torno da média, tá? Então, vai depender do valor da média. Só que se meu desvio padrão, às vezes, é um desvio padrão pequeno, né? Em relação àquela média. Aí, por exemplo, eu posso mudar de calcular a mesma coisa, mas em um grupo diferente, ele vai me dar outra média. E se ele me dá outra média, a gente já sabe que ele vai me dar outro desvio padrão. Porque se vocês observaram nas fórmulas de desvio padrão que nós aprendemos, nós calculamos nas aulas passadas,
Em todas elas, a gente passa pela média dentro delas, sabe? Ali, às vezes, elas estão embutidas dentro dela. A primeira, por exemplo, de desvio padrão, não era o valor XI menos a média, XI menos a média, não era? Lá nas tabelas também, a gente tinha um valor que era a média ao quadrado, na verdade, sabe? Então, todo o desvio padrão, ele está sempre girando em torno da média. Quanto que eu vario nesse intervalo em torno da média? Então, ele vai ser comparado em relação, relativamente à média. Se eu mudo de uma turma para outra, a média vai mudar. Então, lá o meu desvio padrão também vai ser outro. Então, em termos relativos, às vezes, não é bom comparar, porque se mudou isso aí, a gente tem que comparar agora por um coeficiente de variação. O quanto aquele desvio padrão representa em torno daquela média, em relação, relativamente àquela média, tá? Igualzinho a gente fez ali o exemplo do dinheiro, né? Aqui um tinha R$10, o outro tinha 100. Um perdeu 2, o outro perdeu 10. Bom, aparentemente, em formas absolutas, eu podia julgar que quem perdeu mais dinheiro foi o que perdeu R$10, entendeu, Evilson? Mas se eu perguntar, em termos do que você tinha, cada um tinha, né? O que perdeu R$2 perdeu mais. E é isso que a gente fala no coeficiente de variação. Quando a gente mede esse coeficiente de variação, a gente está dizendo, não, então aqui, se aqui variou só 2 pontos, e ali variou, sei lá, 10, mas em torno dessa média aqui, isso aqui significa muito, ou significa pouca dispersão, tá certo? É isso que o coeficiente mede. Tudo bem isso? Tudo bem. Isso aí, professora. Então tá, então eu só vou lá fazer, eu só tenho um exercício, eu vou fazer esse exercício porque a nossa aula vai cair, aí na volta nós vamos voltar trabalhando as calculadoras, aí ó, todo mundo com as suas calculadoras científicas aí hoje, que hoje vocês vão amar essas caixas aí de vocês, viu? Tudo isso que nós fizemos, vocês vão ficar um pouco bravos comigo, eu já expliquei pro pessoal que chegou primeiro aí, que é porque eu também não sabia, eu descobri, procurando uma coisa, eu encontrei essas facilidades para vocês aí, para ajudar, tá? Então, olha aqui nesse exemplo aqui. 3 grupos distintos de educadores identificados por estudantes, né? Perdão. 3 grupos distintos de estudantes identificados por grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Realizaram uma mesma prova da disciplina de probabilidade avançada. As provas foram corrigidas seguindo um critério e as notas poderiam variar de 0 a 10. As principais estatísticas obtidas para as provas desses grupos estão apresentadas na tabela a seguir. Essa tabela aqui tem muitas informações, porque ela tinha questão A, B, de julgar certo ou errado e tal. Eu coloquei aqui só no propósito da gente aplicar para coeficiente de variação. Então, ele colocou lá, qual dos 3 grupos apresentou lá, ó, desempenho mais homogêneo? Lembra que eu já falei essa palavra lá, ó, homogêneo nessa prova. Quer dizer, quando ele fala mais homogêneo, é que apresentou o quê? Menor coeficiente de variação, tá? E aí, mais próximo, professor? Isso, no menor mesmo, menor em torno da média. Qual grupo as pessoas se concentraram em torno mais próximo do valor da média, entendeu? Alguns podem ser mais dispersos, outros podem ser, né? Então, qual deles, todos, dos 3, apresentaram isso? Ah, professora, mas ela tem média, tem moda, tem mediana, tem desvio padrão, o que eu vou usar? Ó, coeficiente de variação é sempre o quê? Desvio padrão sobre a média. Então, eu só vou usar isso, tá? Então, deixa eu colocar lá assim, ó. Vocês ajudam aí, ó. Para o grupo 1, tá? Vou fazendo assim tudo junto, para ficar mais fácil. Do grupo 1, qual foi o desvio padrão dele? Tá lá, ó. O grupo 1, o desvio padrão foi 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. E qual foi a média dele? Ó, a média dele tá lá. Então, quanto que é 1,5 em relação a 7,2? Quanto que vocês acharam aí, por favor? 20,8, é isso, professor? Não sei, esse aqui eu não fiz, não. Eu deixei para fazer junto com vocês aqui. Dividido por 7,2. Isso. 20,8. Depois tem o 333, né? Ok. Esse aqui, o grupo 1. Nós vamos fazer a mesma coisa para todos os outros, tá? Grupo 2.
eu saí de lá, qual é o grupo 2? O desvio padrão do 2 é 1,4 e a média é 6,1, né? Então, é 1,4, né? E a média era 6,1? Que eu falei? 6,1. 6,1. E aí, agora deu quanto? Vai dar 22,9. 0,9. Olha lá. Ok? E vou fazer aqui agora a mesma coisa. O Para o próximo, grupo, né? o grupo 3. Que era lá 1,6 e 7,5, né? Isso. 1,6 e a nota média da turma deles era 7,5, ó. Quanto que nós chegamos aí agora? 21,3. 21,3. Aí lá, agora a gente pode responder para eles lá, olha. Qual era o mais homogêneo? O mais homogêneo é aquele que tem o menor coeficiente de variação, que no caso aqui foi o grupo 1, no caso. Grupo 1, tá certo? Então, o grupo 1 foi o mais homogêneo aí. Quando ele fala assim, justifique a resposta com os cálculos, é o que a gente acabou de falar, tá? E depois você só explicar que foi por conta do coeficiente de variação que você usou. Tudo bem isso? Ok. Ok? Tudo. Então, tá. Ok. Então, isso Pra mim, era sim. o coeficiente de variação. Essa era a disciplina que a gente fechou agora aqui, esse material de medidas de dispersão, tá?